Olá pessoal, bem-vindos à aula. Dando continuidade aqui ao conteúdo de imunização, vamos responder agora algumas questões para fixar melhor o conteúdo. A questão número 1 é do Enem de 2014. Aqui nessa questão nós temos um esqueminha aqui, e esse esqueminha ele mostra as diferentes aplicações de imunobiológicos. Lembrando que imunobiológicos é uma denominação para soros e vacinas. Então nessa imagem nós temos diferentes formas de produção e diferentes aplicações. Aqui, representado pela letra A, nós temos a aplicação do imunobiológico 1, que é nada mais o que uma pessoa está sendo vacinada, né? Ela está recebendo anticorpos para o quê? Para construir uma barreira protetora contra a ação de vírus e bactérias. Se futuramente esse indivíduo for atacado por vírus e bactérias, ele não desenvolverá a doença, né? Ele está imune da doença provocada pelos vírus ou bactérias. Outra coisa importante a ressaltar é que para se produzir vacinas, é necessário o uso de vírus e bactérias atenuados, que são vírus e bactérias enfraquecidos, ou inativados, correto? Então, nessa figura A aqui, nós temos uma pessoa sendo vacinada. Então, o primeiro imunobiológico é a vacina. Aqui ao lado, na figura B, nós temos um processo aqui, bem resumido, o processo de produção do soro. Lembrando que aqui no imunobiológico 2, nós também temos a aplicação de uma vacina. Aqui no imunobiológico 3, nós temos a produção do soro, né, como ele é produzido. E aqui, no imunobiológico 3, nós temos o soro propriamente dito sendo aplicado aqui nessa mulher. Então, como é que ocorre aqui, resumidamente, a produção do soro? Aqui pega-se uma quantidade determinada, tem que ser uma quantidade específica do veneno da cobra, né, desse antígeno, para inserir no cavalo, para que não prejudique o cavalo, para que o cavalo não seja envenenado. Lembrando também que para cada tipo de cobra, há um tipo específico de soro para o tratamento desse veneno, né, para impedir que esse veneno prolifere no nosso organismo. Então, pega uma quantidade aqui do veneno da cobra, injeta aqui no cavalo e após algum tempo, né, é retirado o sangue desse cavalo com líquidos e substâncias e também com os anticorpos que esse cavalo já conseguiu produzir dentro do seu organismo. Então, tira esses anticorpos e daí então se produz o soro. Então, quando aqui nessa figurinha aqui, nesse quadradinho, a gente percebe que essa mulher ela foi picada por uma cobra, então ela foi a um posto médico ou algum centro de saúde de ajuda e solicitou, né, que fosse aplicado esse soro, porque ela foi picada pela cobra e tudo mais. Então, aplicou-se o soro para impedir o quê? Impedir que o veneno da cobra se prolifere em seu organismo, né, criando essa barreira também protetora. Então, vale ressaltar que a vacina, aqui na letra A, representado pela letra A no imunobiológico 1, ela vai fazer o quê? Ela tem uma proteção duradoura e ela é mais eficaz. Eficaz no ponto de quê? De prevenir, se caso o nosso corpo seja acometido por vírus e bactérias. Então, ela faz uma proteção duradoura, só que ela não é imediata. Ela vai ter um tempo para poder o nosso organismo estar ali, absorvendo esses anticorpos, né? Nosso organismo vai ser induzido a produzir esses anticorpos de defesa. Aqui nessa 2, na B, nós temos também a aplicação da vacina. Só que o soro aqui no imunobiológico 3, o que ele vai fazer? Ele é uma proteção temporária e imediata. A pessoa foi picada pela cobra, então ali naquele exato momento vai impedir, vai construir uma barreira, né, para que o veneno da cobra não prolifere no organismo, certo? Então, entendeu a imagem? Beleza. Uma dica de ouro. Antes de ir para o enunciado da questão e antes de ir para as alternativas, entenda a imagem, responda a questão olhando a imagem. Aí, quando você for para as alternativas, você já mata a resposta, certo? Então, bora agora para o enunciado.
Embora sejam produzidos e utilizados em situações diferentes, em situações distintas, os imunobiológicos 1, aqui, que é a vacina, e 2, que também é a vacina, atuam de forma semelhante nos humanos e equinos. Pois, o que o imunobiológico 1 e 2 faz? São injetados anticorpos e o nosso corpo vai o quê? Vai produzir esses anticorpos, vai ser estimulado o quê? A produzir mais anticorpos. Calma aí, que a resposta já tá no ar, não é verdade? Quero ver vocês responderem aí. Responderam? Bora para as alternativas. Letra A. Confere imunidade passiva? Não. O soro confere imunidade passiva, mas estamos falando do quê? Do imunobiológico 1 e 2, que é a vacina. A vacina vai conferir o quê? Uma imunidade ativa. Se recordam? Então, essa já está descartada. Letra B. Transferem células de defesa? Não. Não existe transferir uma célula de defesa. E aqui também a gente não está falando de transferir células de defesa, em momento algum. Pelo contrário, a gente quer produzir células de defesa para quando o nosso corpo for acometido por esses vírus e bactérias, a gente já está protegido, né? Letra C. Suprimem a resposta imunológica? Não queremos suprimir. Pelo contrário, quando é injetado anticorpos a partir de antígenos atenuados ou inativados, o que a gente quer é estimular uma resposta imunológica, né? Se acaso um dia na nossa vida a gente for surpreendido por um vírus ou uma bactéria, o nosso corpo não vai desenvolver a doença desse vírus e dessa bactéria. Aí da imagem. Letra D. Estimula a produção de anticorpos? Vocês se recordam o que a vacina faz? Vamos aguardar um minutinho aí, para depois a gente volta para a letra D. Letra E. Desencadeia a produção de antígenos? A gente não quer aqui tá produzindo antígenos, né? Porque quanto mais antígeno, pior pra gente. Então, o que a gente quer? Eliminar os antígenos, não é verdade? Então, já que vocês sabem a resposta, vamos conferir? Letra D. Estimular a produção de anticorpos, não é verdade? Tanto aqui na vacina sendo injetada no indivíduo aqui no humano, quanto a vacina sendo injetada aqui no cavalo, certo? Vamos para a questão 2? Questão 2, Enem de 2011. O vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês, causa aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduzem até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. Essa informação foi tirada do g1.globo.com e acesso em 12 de junho de 2011. Vamos para a pergunta. O benefício da utilização dessa vacina é que as pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da letra A. Alta concentração de macrófagos. Letra B. Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. C. Aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. D. Rapidez de altas concentrações de linfócitos matadores. E E. Presença de células de memória que atuam na resposta secundária. E aí? Vocês já sabem a resposta? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Responderam? Vamos conferir e por que é essa resposta? A resposta correta é o quê? A letra E. Presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Por quê? Os vírus e bactérias mortos ou atenuados, que são aqueles enfraquecidos, que estão presentes nas vacinas, quando entram em contato com o nosso organismo, com as células de defesa do nosso corpo, eles vão estimular a produção de quê? De células de memória imunológica. Então, para que futuros contatos, se caso a gente seja contaminado por esse vírus ou do vírus do HPV futuramente,
o nosso corpo já tem já teve esse contato com esse agente, então ele consegue desenvolver estruturas que vai conseguir combater esse vírus rapidamente. Então ele já vai estar bloqueando a ação desse vírus no nosso organismo. Então, qual é a função importante das células de memória? Reconhecer os linfócitos que vão agir com o quê? Combatendo os agentes infecciosos. Para o número 3. A 3, também do Enem de 2011. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis ao contágio. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas por quê? Letra A. Possui anticorpos contra o agente causador da doença? B. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença? C. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea? D. Possui linfócitos B e T que vão neutralizar o agente causador da doença? E E. Estimula a produção de anticorpos contra o agente causador. E aí, vocês já sabem a resposta? Vamos conferir para ver se está tudo ok? A resposta correta é a letra E. Estimular a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Ou seja, a imunização ativa por meio da vacina ocorre quando o sistema imunológico do indivíduo, ao entrar em contato com uma substância estranha, que é o que? Os antígenos, ele vai responder produzindo os anticorpos necessários para combater a ação desse vírus, né? Ele vai estimular que o nosso organismo produza esses anticorpos, né? Então, as vacinas, elas vão ter o quê? O agente causador enfraquecido, né? Ou inativado, o que é o antígeno. Então, ele vai, a partir disso, vai ser o quê? Estimulado no nosso organismo. Essa produção de anticorpos. Assim, quando esse indivíduo tiver contato com essa gripe, ela não vai agravar, né? Não vai causar grandes problemas para o indivíduo. Então, é o que? A produção de anticorpos. Vamos para a questão 4. A questão 4 é do Enem de 2013 e ele vai abordar aqui, essa questão aqui vai abordar um breve contexto histórico. Vamos lá para o enunciado da questão. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Essa informação foi tirada da BBC e o acesso foi em 5 de dezembro de 2012. Vamos para a pergunta. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Letra A. A prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Ele foi muito importante para isso? Para a gente entender que ele foi o quê? Ele descobriu essa vacina, que a vacina ela conseguia prevenir que essa doença proliferasse? Será que foi? B. A compreensão de que o vírus podem se multiplicar em matéria orgânica? Será que é isso que o contexto quis dizer? C. O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas? D. O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais? E. A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. Vocês já sabem a resposta? Já conseguiram matar aí? Vamos conferir para ver se está tudo certinho? A resposta correta é a A, né?
É a prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Ou seja, essa contribuição dada pelo médico foi o quê? Prevenir que essas doenças que as pessoas fossem contaminadas por essas doenças, né? Então, esse método foi utilizado para criar o quê? A vacina contra a varíola, né? Que também foi utilizado para criar outras vacinas para prevenir de outras doenças, certo? Então, prevenir, né? Que essas doenças infeccionassem as outras pessoas do mundo. Vamos para a questão 5. Também do Enem de 2015. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhe essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Essa informação foi tirada do site do Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, Dengue, Instruções para pessoal de combate ao vetor, Manual de Normas Técnicas. Está disponível no portal do site do Ministério da Saúde e foi acessado em 7 de agosto de 2012. Vamos para a pergunta. Esse fato pode ser atribuído a: letra A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue? Será isso? B, a alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela? C, menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela? D, presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela. E baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. E aí, você já sabe qual é a resposta? Vamos conferir? A resposta correta é a B. Por que a B? Além de apresentar esses 4 sorotipos, o vírus da dengue tem essa alta variabilidade antigênica, ou seja, é um mecanismo que o vírus utiliza para evitar, né, que seja neutralizado. Então, a vacina, se ele tivesse vacina, né, para esse vírus, ele era neutralizado. Pelo quê? Pelos anticorpos, não é isso? Então, isso faz com que a produção de vacina para a dengue seja muito difícil, devido a esses 4 sorotipos presentes no vírus. E ele tem ele consegue mutar muito rápido, ele desenvolve a mutação do vírus da dengue é muito rápido, né? O ciclo de vida dele é muito difícil de impedir, não é isso? E como o vírus sofre essas mutações, muitas mutações, ele dificulta essa produção. Questão número 6, da Universidade Estadual de Minas Gerais, do ano de 2014. Um homem levou uma pessoa a um hospital, pedindo socorro urgente e alegando que tal pessoa havia sido mordida por uma cobra. O médico pediu-lhe, então, que descrevesse a cobra que havia causado o acidente. E o homem fez o seguinte desenho com algumas das características da cabeça da cobra. Aqui ao lado, né, o médico pediu: desenhe aí a cobra para me saber qual foi essa cobra, qual a característica assim, que define a espécie para mim poder tomar, para que eu possa tomar as providências necessárias, né, as medidas necessárias. Lembrando que para cada tipo de cobra há um tipo específico de tratamento. Lembra disso? Então, aqui a pessoa desenhou a cobra, tudo certinho. Então, o que o médico fez? Vamos para a pergunta. Para salvar a vida do paciente, o procedimento imediato adotado pelo médico após ver o desenho deveria ser: então, depois que o médico pediu para o rapaz desenhar, para o homem desenhar essa cobra, ele começou a pesquisar qual medida que eu vou tomar. Será que eu vou receitar um antibiótico? Será que eu vou passar qualquer remédio aqui para aliviar a dor? Vamos descobrir a resposta. Vamos para a letra A. Receitar antibióticos para combater as infecções bacterianas provocadas pela mordida da cobra. B.
Encaminhar o paciente a um posto de vacinação para que lhe fosse aplicada uma vacina específica. C. Aplicar soro antiofídico porque se trata com certeza de uma cobra peçonhenta. E D. Receitar medicamentos antialérgicos para combater possíveis reações provocadas pela mordida da cobra. Vocês já sabem a resposta? Vamos conferir? C. Aplicar o soro antiofídico. Gente, receitar antibiótico é uma questão que a gente descartaria logo de cara, né? Por quê? A pessoa aqui não é uma questão de impedir a ação de bactéria, e sim impedir a ação do veneno dessa cobra, né? Que ela entre no nosso organismo e faça um estrago. Então essa já seria uma questão totalmente excluída logo de cara. Quando o médico já pediu para fazer o desenho da cobra, quando se fala de mordida de cobra, a gente já fica pensando, será que o antibiótico vai resolver? Né? Na B, encaminhar o paciente a um posto de vacinação. Gente, vocês lembram que a vacina, ela vai fazer o quê? Ela vai ser injetado, né, um antígeno no nosso corpo, né, para estimular, injeta-se os antígenos para estimular a produção de anticorpos. E o nosso corpo vai produzir esse anticorpo, né, esses anticorpos. Aí vem as células de memória. E será que até o nosso corpo produzir isso, a gente já conseguiu sobreviver? Será que esse homem conseguiu sobreviver? Né? Vamos supor que demore 1 ano para o nosso corpo produzir esse anticorpo para combater esse veneno dessa cobra. Será que a gente conseguiria sobreviver? Será que o homem conseguiu sobreviver se ele tivesse só tomado a vacina? Bem provável que não, né? Então, também é outra questão totalmente descartada. Na D, receitar medicamentos antialérgicos. No momento, nós não estamos falando de receitar um medicamento antialérgico. Sim, pode receitar depois, né, que pode provocar reações alérgicas. Mas no momento, para combater ali a ação do veneno no organismo, qual é a medida mais necessária? Que é aplicar o soro antiofídico. Porque quando o paciente desenhou a cobra, o médico já entendeu ali que se tratava de uma mordida de uma cobra, né? Ele foi mordido pela cobra. Assim que concluo nossa aula, né, nossas questões, deixo uma frase importante aí para vocês, que vacinar é proteger. Espero ter contribuído um pouquinho aí com o conhecimento de vocês. E obrigado por participar da nossa aula, né, da minha aula, e até a próxima. Tchau, tchau, gente!